Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. O tema da conversa de hoje é a farsa da pandemia de Covid-19 no Brasil. Mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever no canal, deixa a tua crítica, tua sugestão, são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, gente, a farsa está montada. Todo dia, no final da tarde, no Ministério da Saúde, as pessoas se mobilizam para ir ao Palácio do Planalto fazer uma entrevista coletiva e expor os números da pandemia no Brasil. Agora, que números são esses? Estão mostrando números de infectados, número de óbitos que estão completamente fora da realidade. E o princípio é um só. Por que esses números estão fora da realidade? Porque o Brasil é um dos países que menos testam no mundo. Quantas pessoas no Brasil já contraíram a Covid-19, desenvolveram ou não sintomas, e por não ter teste disponível para as pessoas, esses números não irão entrar na estatística. Quantas pessoas já morreram no Brasil e a sua morte foi confundida com uma síndrome respiratória, porque não tem teste para fazer o diagnóstico de todo mundo. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. E hoje eu começo a perceber que essa atitude é uma atitude proposital, para mascarar os números. De outro lado, existe um presidente da República que vai na contramão do mundo, enquanto todos os líderes mundiais, todos os cientistas mundiais estão pregando o isolamento como ferramenta de defesa e combate à expansão da pandemia de Covid-19, nós temos um presidente que prega exatamente o contrário, a ruptura do isolamento e a valorização da economia, da atividade econômica como prioridade nesse momento. A partir de hoje nós estamos entrando num ciclo de crescimento da doença. E mais uma vez esses números ficarão mascarados, evidenciando a farsa que está montada. Para completar essa farsa, o presidente já começa a acusar os governadores da responsabilidade pelas mortes que estão acontecendo, transferindo para estes a responsabilidade sobre os mortos, tentando desviar, tentando distorcer a atenção das pessoas para o seu péssimo governo, para a sua péssima postura em relação à pandemia de Covid-19. A Organização das Nações Unidas, inclusive, já alertou que o Brasil está fazendo tudo ao contrário do restante do mundo e que nós temos, inclusive, um sério surto em pleno desenvolvimento em nosso país. E aí veja como o governo é perverso no desenho dessa farsa. Ele dificulta o acesso das pessoas ao benefício, as agências da Caixa Econômica estão abarrotadas, lotadas, com filas enormes de pessoas se humilhando e se acotovelando para receber um benefício e muitos não estão recebendo o benefício, porque o governo sabe que cerca de 70 milhões de brasileiros dependem desse benefício porque vivem na informalidade, ou estão desempregados, ou estão desalentados. Com isso, o governo passa a criar uma pressão. Essas pessoas começam a passar muita necessidade nas suas casas e o presidente sai com a palavra de que ele é o único que está defendendo o emprego, é o único que está defendendo a renda. Exatamente para que essas pessoas, no desespero, comecem a ver no discurso do presidente a única alternativa que elas têm, que é romper o isolamento e voltar à atividade econômica. No pano de fundo disso tudo, Paulo Guedes tenta emplacar uma PEC para proteger o grande capital e os grandes empresários e é incapaz de pensar na moratória da dívida pública para que o governo tenha mais recursos e possa estender a mão do braço social para as pessoas. Essa é a farsa que está montada. É a farsa de um presidente que pensa unicamente em se manter no poder e pensa unicamente em manter os seus ao seu lado e a população que morra. Um forte abraço e, se puder, fique em casa.